Olá, crianças, tudo bem com vocês? Um bom e abençoado dia para todas vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma e a família, os lares de todos. Chegamos a mais um domingo, mais um início de semana e nada melhor do que começar, estudando a palavra de Deus, para deixar a gente mais forte, espiritualmente, deixar a gente mais conhecedor da palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia e essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para estudar mais sobre Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria, tire todas as nossas dúvidas e nos ajude a aprender sobre a Tua palavra, Senhor. E mais do que aprender, que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Te peço que o Senhor seja na vida de cada criança, na vida de sua família, em cada lar, que o Senhor esteja acampando Teus anjos, nos guardando de todo mal, para hoje e para sempre. É o que te pedimos e te agradecemos também por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Então, crianças, a nossa lição de hoje é uma lição que vai falar sobre uma pessoa que fez algo muito importante e através dessa ação que essa pessoa teve, ela foi muito bem abençoada por Deus. Então vamos lá, Vamos para a lição e vamos descobrir quem era essa pessoa, o que ela fez e o que foi que ela ganhou por ter feito esse ato tão importante. Então a nossa lição de hoje é o estudo 12 e tem como título Recebendo Visitas com Alegria. Então, crianças, é muito bom a gente receber visitas de parentes, amigos, principalmente quando é uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, há anos, e aquela pessoa chega na nossa casa e a gente tem aquela alegria em receber aquela visita. E às vezes até uma pessoa que mora próximo da gente, a gente não passa muito tempo sem vê-la, mas quando ela chega na nossa casa, a gente quer dar o melhor, deixar a pessoa bem confortável e fazer aquela pessoa feliz, por estar naquele ambiente que não é a casa dela, mas a gente procura fazer com que ela se sinta na sua própria casa, não é isso? Então a gente faz todo esse esforço e é muito bom, Como eu disse antes. Mas vamos lá. A nossa lição de hoje, ela vai falar sobre uma sunamita. Sunamita não é o nome de uma pessoa. No caso, a gente vai falar de uma mulher hoje, certo? Mas não é o nome dessa mulher porque a Bíblia não relata o nome dela. É conhecida como Sunamita porque ela morava numa cidade chamada Sunem. Essa cidade, Sunem, ela ficava entre o Monte Carmelo e a cidade de Samaria. Então tinha o Monte Carmelo e a cidade de Samaria. Entre o monte e a cidade, Samaria, tem aí essa outra cidade que era chamada então de
Sunem. Aí por isso essa moça ela é conhecida como uma sunamita, ok? E essa mulher, né, ela hospedou na casa dela o Eliseu. Né? O Eliseu, ele era seguidor de Elias, né? E ele foi um homem de Deus. Ele fez muitos milagres, né? E por intermédio dele, né? Deus fez algo maravilhoso na vida de muita gente, principalmente na vida dessa sunamita, que a gente vai relatar, a gente vai estudar hoje, tá? Então, voltando só um pouquinho à lição do domingo passado que a tia Cláudia deu, né? Falava também de uma mulher, né? Falou também de uma mulher. Então, quem não assistiu a aula, corre lá no canal, né, que a aula está lá, e assiste para poder a gente então compreender, né, melhor a lição de hoje. Então é só dar uma passadinha lá, assistir da semana passada e em seguida assistir a de hoje, ok? Então, essa sunamita, ela hospedou o Eliseu na casa dela, né? E ao contrário da mulher da outra lição que a tia Cláudia deu no domingo passado, ela tinha uma condição financeira boa, né? Ela tinha uma casa boa para morar, ela tinha um pouco de dinheiro, né? Não sei se ela era muito rica, acredito que não, mas ela tinha sim uma condição financeira boa para ter uma casa e viver, ter comida e viver bem, né? E ela então hospedou o Eliseu na casa dela. E ela sentiu o desejo então em seu coração de sempre hospedar ele em sua casa, sempre que ele viesse, né? Passasse lá na cidade dela, né? A cidade de Sunem. Então, ela conversando com o esposo dela já era um homem com a idade já um pouco avançada, né? Já era praticamente um idoso. E ela conversando, ela não tinha filho, mas tinha o desejo de ser mãe. Ela tinha esse desejo, né? Só que os médicos, né? Diante da medicina, ela não tinha mais possibilidade de engravidar. Então, ela então tinha aquele desejo, mas aí então não tinha como engravidar, né? E aí ela disse para o esposo dela, né, que tinha vontade de fazer um espaço para que o Eliseu ficasse. Então ela mandou construir um quarto, ela colocou uma cama, ela colocou coisas dentro desse quarto para que quando Eliseu passasse lá na cidade, ele fosse e ficasse lá para descansar, né, da viagem, para se alimentar e ter um lugar, né, para então fazer tudo isso, né, tomar um banho, dormir e tudo mais. E ela não queria só um lugar simples, ela queria que o local fosse bem, né, confortável. Então por isso que ela fez o quarto, ela colocou coisas lá dentro desse quarto justamente para que ele se sentisse bem confortável e então pudesse descansar bem. E aí então, crianças, Eliseu teve uma vez que Eliseu era um homem, né, de Deus, e essa mulher, né, ela percebeu isso, que Eliseu era um homem de Deus, né? A gente, criança, temos que dar
esse bom testemunho, né? Muitas vezes a gente não precisa falar que somos crentes. Diante de nossas ações, a gente fala para os outros que somos crentes, que somos um servo de Deus, que é uma serva de Deus. Então, muitas vezes a gente não precisa abrir a boca para dizer eu sirvo a Deus. Diante de nossas atitudes, a gente revela isso para as pessoas, sabe? Então, que possamos fazer isso diante de nossas ações. As outras pessoas que olhar para nós, mesmo que não nos conheça, mas ela vai perceber e entender que ali tem um servo de Deus ou tem uma serva de Deus, tá bom? Então, essa mulher percebeu que Eliseu era um servo de Deus e ela então sentiu esse desejo de hospedar ele em sua casa. E para surpresa dessa mulher, né, por ela ter feito esse ato tão grande, Deus, né, que tudo vê, nada passa sem que Deus veja, né? Porque Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e é onipotente, que ele tem poder sobre todas as coisas. Então, Deus estava vendo aquela mulher e vendo o que ela estava fazendo com o servo dele, Eliseu. E diante dessa situação, então Deus resolveu fazer um milagre na vida daquela mulher. Ela não queria ter um filho, né? Lembra que eu falei no início? Ela tinha muito desejo de ser mãe, mas ela não podia porque os médicos já tinham dito a ela que ela não tinha condições de gerar um filho no ventre dela. O esposo dela já era idoso também. Então, ela não teria mais condições de realizar o desejo dela ser mãe. E Deus revelou, né, para o Eliseu e mandou o Eliseu então dizer para ela. E o Eliseu foi lá e disse que ela marcasse daquela data, né, que ele estava conversando com ela, há 1 ano. Ou seja, ele disse, daqui a 1 ano você vai ser mãe. E ela, quando recebeu essa notícia, ela até ficou surpresa, porque como ela já estava, né, já tinha recebido essa notícia dos médicos que ela não poderia ser mãe, e o esposo dela era já um idoso, então ela achou que o Eliseu estava mentindo, né, estava contando algo ali, porque ele queria ver só ela feliz, mas não era verdade, aquilo não ia se cumprir. Só que Deus, quando ele promete as coisas pra gente, ele cumpre. Deus não é mentiroso. Deus, ele promete e ele cumpre. Quando ele não determina um tempo, quando ele diz que vai acontecer, que a pessoa vai receber aquela bênção, que aquilo que ele tem para dar para a pessoa vai acontecer. E ele não diz assim um tempo determinado, mas vai acontecer. Não importa quanto tempo vai passar, assim 1 ano, 3, 5, 10, mas vai acontecer. Só que com essa mulher, né, Deus mandou o Eliseu dizer para ela que era dentro de 1 ano, contando daquele dia que ela estava ouvindo aquela promessa. Então, Eliseu falou e quando passou 1 ano, aconteceu, crianças. 1 ano depois, aquela sunamita, ela estava com o seu filho no colo. Ela tinha gerado o filho que tanto ela queria. Deus abençoou ela muito, realizou um desejo do coração dela. Por quê? Porque ela
foi uma pessoa boa, ela foi uma pessoa que ajudou o seu próximo, mesmo sem conhecer o Eliseu. O Eliseu não era parente dela, não era amigo, mas ela viu que Eliseu precisava de um lugar para ficar, para tomar um banho, para se alimentar, para dormir, para descansar. E ela se importou com o seu próximo. Ela se importou com Eliseu. E é isso, crianças, que Deus quer que nós façamos. A gente precisa se importar com o nosso próximo. Aquelas pessoas que chegam até nós nos pedindo ajuda, muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem condições de ajudar naquilo que ela está precisando. Mas a gente pode ajudar ela de uma outra forma que está dentro das nossas condições. Então, de repente, alguém pode chegar para mim pedindo uma ajuda em dinheiro e eu não ter o dinheiro para dar para ela, mas eu posso orar, eu posso falar com outra pessoa que de repente pode ter esse dinheiro, eu posso ajudar de uma outra forma. Se a pessoa está passando fome e ela quer o dinheiro justamente para comprar comida, mas eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho a comida, então eu posso pegar a comida e dar para aquela pessoa e eu vou estar ajudando ela. Existem várias formas de a gente ajudar as pessoas, né? Mesmo que não seja daquela forma que a pessoa está necessitada naquele momento, mas a gente pode ajudar de uma outra forma, né? E nada melhor do que estar orando pelo nosso próximo. É uma ajuda muito grande, viu? Então, que a gente, diante dessa lição de hoje, a gente venha entender que o nosso próximo, né, ele precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda um do outro. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E a vida é assim. Todos nós precisamos um do outro. Pode não estar precisando agora, mas vai precisar amanhã ou daqui a algum tempo, certo? Então que essa palavra de hoje ela venha entrar em nossos corações e que a gente venha colocar em prática o que a gente aprendeu, o que essa mulher passa pra gente como uma pessoa, né, com um coração bom de ajudar ao próximo. Tá bom, crianças? Então, fiquem todas com Deus, um beijo no coração, amo todas vocês. Quero ver todo mundo assistindo aí a lição, compartilhando também essa lição com outras pessoas, para que outras crianças, adultos, não importa a idade, que elas venham assistir essa aula, que ela venha então ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Crianças, então compartilhem e assistam, participe do desafio, tá bom? Então, um tchau e até mais.